더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게 다 상처로 남아. O jornalista José Carlos Góes Montalvão fez os estudos da escola primária nos anos 50 do século XX na sua cidade natal, Simão Dias. Na década de 60, a cidade de Simão Dias era próspera, a ponto de que, no momento no qual o ensino ginasial era raro nas cidades do interior do estado de Sergipe, Simão Dias possuía 2 ginásios, um da SENEC e outro mantido pelo Ministério da Educação, o ginásio Carvalho Neto e o ginásio Carvalho Deda. Quando Montalvão concluiu os estudos do ciclo ginasial, foi o momento da reforma do ensino no Brasil, no qual estava se implantando o ensino de primeiro e segundo graus. Ele foi cursar o ensino de segundo grau no Colégio Agrícola Benjamin Constant, Escola Agrícola Federal, no povoado Quissamã, em São Cristóvão, próximo de Aracaju, e foi um caminho que encontrou para sair da sua Simão Dias, onde nascera e onde viveu a infância e os primeiros anos da adolescência. São ricas as memórias escolares de Montalvão, José Carlos Góes Montalvão. Neste vídeo, vamos acompanhar o seu depoimento sobre este assunto. Com a palavra, José Carlos Góes Montalvão. Você está puxando para um velho de 70 anos, lembro perfeitamente da farda, uma farda de caque, que a gente tinha que usar. Me lembro dos detalhes, que às 8 horas da manhã, antes de iniciar a aula, tínhamos que cantar o hino nacional, perfilado, essas coisas eu me lembro. Entretanto, como foi meu primeiro dia de sala de aula, eu confesso como não me ocorre. Grupo escolar, Fausto Cardoso, Praça da Matriz. Eu diria que eu tive uma professora que foi a mestre, a professora de quase todas as disciplinas, que eu tenho uma referência até hoje, a professora Aliette. Agora, uma vez ou outra aparecia quando ela entrava de férias, qualquer coisa, mas minha professora base era a professora Aliette, que inclusive residia na mesma rua que eu residia, morava perto da gente. Lembro-me de Manuel Mário, Davi, se não me falha a memória, Arnaldo Matos Valadares. Do primário eu não me lembro, do ginásio eu não me lembro, mas do primário tenho várias lembranças. O que eu me lembro do primário era aquela coisa. O meu primário foi feito quando, meu Deus do céu? 58. Em 58, eu tinha iniciando com 7 anos de idade. Minha vida escolar foi regular até o segundo grau. Eu fiz o primário normalmente, depois fui para o ginásio, fiz o exame de admissão ao ginásio, estudei o primeiro ano no Carvalho Neto, e o segundo, terceiro e quarto no Doutor Carvalho Neto, que era um ginásio industrial que foi lançado lá em Simão Dias e virou uma moda e tinha coisas de política no meio, e minha tia se tornou secretária desse nova escola e eu acabei indo estudar lá. Sim, nunca fui bom nas matemáticas da vida, mas em interpretação eu sempre fui um razoável aluno. Isso do primário. E no ginásio é que eu já tenho mais lembranças, e eu poderia dizer que tenho lembrança de ter estudado francês e tenho ainda na memória coisas aprendidas
no ginásio francês, lá em Simão Dias. É incrível, mas, quer dizer, isso eu teria o quê? Menos de 15 anos. Não quero dizer, do primário a gente tinha o quê? A gente tinha o tradicional gramática, né? Aritmética, chamavam antigamente de aritmética, era as tabuadas de aritmética. É isso que eu tenho, minhas lembranças de infância, era saber caligrafia, ter uma boa caligrafia, que até eu tinha, e com o tempo me tornando jornalista a posteriori, a minha caligrafia perdeu aquela beleza e virei um jornalista, escrevendo rápido, sendo obrigado a escrever rápido. Foi normal, porque nós éramos preparados desde o iniciar do aprendizado, que, concluindo o quarto ano, nós seríamos submetidos a um exame de admissão. Como eu era um estudante de mediano para bom, não me causou maiores surpresas e fui aprovado normalmente lá no ginásio. Sim, aquela confiança que a gente tinha na mestre, na professora tradicional, que nos acudia a todas as disciplinas e todas as curiosidades, nascia um novo tempo, nascia a expectativa de se fazer amizade, conhecimento, com cada professor de per si. É bem diferente, muito diferente. Casualmente, eu sou da turma, Jorge, no meu primeiro ano, não era da minha turma, mas quem estudava conosco no ginásio era uma figura pública que se tornou, a posteriori, que Simão Dias reverencia e que ele, nos intervalos, ele era uma liderança. E eu, menino de 11 anos de idade, tinha ele como uma referência. Não, somente o primeiro ano. Em seguida, tinha acabado de surgir uma escola mais nova, cheia de novidades, que era o Ginásio Industrial Dr. Carvalho Neto. Houve uma cisão no antigo colégio Carvalho Neto, Dr. Lauro Nascimento, um advogado lá de Simão Dias, ele, então, ele foi delegado do MEC, trabalhou muito, então ele tinha boas referências no Ministério da Educação e conseguiu uma nova escola para Simão Dias, já vislumbrando a qualificação profissional dos alunos. E, então, ele trouxe um ginásio industrial para Simão Dias, que a gente estudava marcenaria, a gente estudava tipografia e outras coisas que não me ocorrem aqui agora. O Carvalho Neto, sim, ambos em tese, né? Vamos explicar. O Carvalho Neto era uma escola do SENEC, Campanha Nacional de Educandários da Comunidade, certo? O Carvalho Neto, o tradicional Carvalho Neto. Enquanto que o outro, o doutor Lauro Ferreira do Nascimento, conseguia verbas do Ministério da Educação e tal. Em síntese, era público porque não se pagava. Não havia pagamento, então era de graça. Ambas as escolas eram gratuitas. Eu tenho na memória muitos assuntos do segundo ano em diante. Foi do Carvalho Neto, entretanto, não era da minha turma. Ele era mais avançado. Ele deveria ser terceiro ano, mais ou menos, certo? Uma referência, que ele era mais velho do que eu, não é? E ele era metido a ser hipnotizador. Então, nos intervalos, ele ficava com um relógio tal, e dizia que estava hipnotizando
aos colegas. Eu tenho uma lembrança marcante, que a saudade de Tonho, como a gente chama lá em Simão Dias, que para nós, o Amaral de Sergipe era o Tonho de Simão Dias. Tonho Amaral, ou Tonho de Corina, ou Tonho de Corina de Liminha. Era essa a referência que nós tínhamos. Depois, já rapaz, eu cheguei a residir num pensionato em Aracaju, da mãe de Dona Corina, mãe de Antônio. E aí estreitamos cada vez mais as amizades que perpetuaram-se enquanto vida Amaral Cavalcante teve. Sempre gostei de geografia e de história, certo? E também até do danadinho do português, certo? Eram as matérias que me impactavam mais. Eu gostava muito do Mapamundi, ver os países do mundo. Isso era que me marcava. A minha eu chamaria ainda de pré-adolescência, né? Infância, pré-adolescência. Me parecia que a grade curricular era mais vasta, era mais abundante. E se escolheu, na época, os melhores professores que Simão Dias tinha. Eu fui curiosamente, aluno de matemática de um promotor de justiça, doutor Fernando Matos, o pai de Eduardo, nosso promotor de justiça ligado à área do meio ambiente. Eu fui aluno de Fernando Matos, quando ele foi promotor de justiça em Simão Dias, e, para minha felicidade, também fui aluno do filho de Fernando, o doutor Eduardo, em Direito Ambiental, na faculdade. São as curiosidades da vida. Estudei com o pai, estudei com o filho. Tem alguns. Doutor Lauro Pacheco, magistrado, juiz de direito. Professora Valdirene, alguma coisa assim parecida, que a gente brincava chamando-a de Vaval, na brincadeira, na referência de estudante, né? Que era uma simondiense e que tinha estudado letras na Universidade Federal da Bahia e que voltou a Simão Dias e lecionava francês lá em Simão Dias. Então, esse básico de Commentalez-vous, Très bien, Monsieur, são coisas que a gente aprendeu na adolescência lá em Simão Dias. Salvo o melhor juízo, com a máxima vênia, era de história. Eu não tenho muita convicção, confesso que eu não tenho, mas eu tenho uma lembrança do porte dele, né? O caminhar dele era marcante. E a figura ilustre, que nós todos sabíamos, que era o magistrado, que era o juiz, que era a autoridade no município de Simão Dias. Mas ele, enquanto professor, ele se despia da magistratura. Ele era diferente. Lá era um magistério, não a magistratura. Bem diferente. Ele tinha ele dialogava com os alunos, né? Eu tenho essa bela lembrança de Dr. Lauro Pacheco, como tem de Fernando, que, formado em Direito, lecionava matemática ante a carência que o município tinha de professores na área da matemática. O Dr. Fernando supria essa lacuna e com eficiência, com muita eficiência. A morte dele era uma pessoa que eu encontrava constantemente no mercado central de Aracaju e a gente sempre batia bons papos. Boa pessoa. Sim, tem.
Cláudio Cacau, como nós chamávamos na nossa juventude, que se tornou desembargador, Dr. Cláudio Dinar de Deda, irmão do Marcelo Deda, que foi governador do estado. Ele estudou o terceiro, quarto e quinto ano junto conosco, né? Então, tinha Zé Oliveira, que era um pouquinho mais velho do que eu, e que era mais danado, era bastante danado. Bela pessoa. Mas o danado daquele nosso tempo era pequenas rebeldias, não era nada de anormal. Mas como ele era mais velho, eu acho que ele tinha uns 3 anos mais velho do que eu, então ele já fumava naquele tempo, e era, obviamente, proibido fumar na escola. Aí, no horário de intervalo, tinha uma venda, que essa escola, o ginásio industrial, inicialmente ele funcionou num prédio próximo ao acesso ao município de Pinhão, naquela rodovia que vai Simão Dias Pinhão. Posteriormente, foi que veio recursos e foi feita uma sede na avenida principal de acesso é onde hoje funciona o colégio, me parece, salvo o melhor juízo, o colégio Milton Dotas. Eu, obviamente, não tinha mais opção. Simão Dias não ofertava mais opção. Então, tinha que sair para Aracaju. Detalhe, Simão Dias, naquele meu tempo, ele tinha dois nortes, duas bússolas de referência de cidade grande. Aracaju e Salvador. Para você ter uma ideia, em Simão Dias, naquela época, tinham 5 ônibus diários saindo de Simão Dias para Salvador, e vice-versa. Então, o povo de Simão Dias frequentava muito Salvador, Bahia, certo? Mas as condições financeiras de minha família, nesse tempo, porque mais atrás, não. Mas atrás eu vivi, Deus permitiu, uma leve prosperidade. Meu pai era comerciante, então vivia-se muito bem. Mas já na fase que eu precisei estudar o segundo grau, eu fui compelido a estudar no Colégio Agrícola Benjamin Constant, dos idos de 1966. Em 66 eu fui para o Colégio Agrícola e estudei lá, não terminei. Tem algumas passagens que nortearam a mudança de rota, a mudança de prumo. Nesse tempo, nós vivíamos a efervescência da chamada ditadura militar. 66, 67, 68, né? E desde 64, que teve a 31 de março, a chamada ditadura militar do Brasil. Então, no meu tempo, era diretor lá do Colégio Agrícola, o ilustre professor Laonte Gama da Silva, era o diretor de lá do Colégio Agrícola. Então, tenho lembranças do Laonte, tenho lembranças do professor Abelardo, que era o vice-diretor, era um senhor preto, alto, muito elegante. Professor Tennyson Freire, que ensinava zootecnia. Emanuel Franco, que ensinava agronomia. Tinha... Ai, Deus... Tinha Roberto, que foi casado com a desembargadora Laura Clara Leite. Boa lembrança. É ótimo trabalhar com gente que tem uma memória privilegiada como a sua. Mas eu me lembro dele. Eu tive o prazer de, durante esses 2 anos e meio que eu fiquei lá, eu comia, como todos os outros, o famoso gorgulho com feijão. Era tradicional, porque era o que tinha, né? Era o que tinha. Agora, os pais, minha mãe, mandava uma farta, um farto reforço
alimentar, né? Os docinhos de Dona Rita nunca faltava lá no Colégio Agrícola. E outras coisas, o queijo, enfim, outras guloseimas. Muito bom esse tempo do Colégio Agrícola nesse aspecto de sociedade, de conhecer novas pessoas, porque foi o meu grande momento de conhecer novas pessoas. Em Simão Dias, eu estudei o primário com colegas da minha infância, estudei o ginásio com colegas da minha infância. Então, a gente se batia no dia a dia da nossa Simão Dias. Já em Aracaju, já no Colégio Agrícola, era um mundo novo, com ninguém conhecido. Para você ter uma ideia, se não me falha a memória, eu tinha 3 pessoas, 4 pessoas de Simão Dias. O restante era de Itabi, de Porto da Folha, de Canhoba, enfim, do estado de Sergipe como um todo.